Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo, vamos finalmente entender como é que funciona o cálculo diferencial na prática, né? Então, o que é um diferencial, como é que a gente usa uma integral e como que a gente pode criar uma intuição para como usar essas ferramentas. Então, pega um cafezinho e vamos lá. Então, como todos já sabem, né? Ou pelo menos a grande maioria, espero eu, ou se entusiastas, né? O cálculo diferencial é uma ferramenta importantíssima quando a gente trata aí das ciências exatas, né? Como a física. Eu lembro que quando eu cursei o Física 1 e Cálculo 1, eu sempre ficava naquela, quando que eu vou entender como que eu vou usar essa coisa, né? E na medida que a gente vai evoluindo, essas coisas vão se tornando cada vez mais naturais aí no nosso dia a dia e vai se tornando mais intuitivo. Mas sim, no começo não é fácil. Então eu venho aqui para tentar explicar um pouquinho como é que funciona esse processo, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso de exemplo? A gente vai fazer o seguinte: vamos imaginar que eu tenho aqui uma barrinha. Opa, vamos pegar aqui uma forma já pronta para a gente não ter que se bater. Vamos supor que nós temos essa caixinha aqui. Tudo bem? Nós temos essa caixinha aqui. E eu vou dividir essa caixinha em alguns pedaços. Tudo bem? Vamos dividir essas caixinhas em alguns pedaços. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos definir que essa caixinha, ela tem tamanho 5. Tudo bem? Então L, vamos botar aqui, ó, 5. Tranquilo? Bom, isso daqui acho que ficou bem claro. Então, como que eu posso achar o tamanho dessa caixinha sabendo que cada pedacinho dela vale 1? Bom, isso daí é meio intuitivo, né? Basta a gente somar cada um dos pedacinhos, correto? Se eu somar cada um dos pedacinhos, no final eu vou ter 5 de largura, certo? E, incrivelmente ou não, isso é exatamente a ideia que nós vamos usar para integral e diferencial. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer? Olha só, vamos partir do mesmo pressuposto, tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho as coisas. Calma aí, vamos voltar aqui. Agora, ao invés de eu separar isso daqui em 5 pedacinhos, eu vou separar isso daqui, imaginem que, sei lá, infinitos pedacinhos muito pequenininhos, tudo bem? Então, sei lá, de 0,0000000 de tamanho, assim, ó, pedacinhos muito pequenininhos, tudo bem? E aqui continua, né, essa distribuição. Esses pedacinhos pequenininhos é exatamente o que a gente vai chamar de um diferencial, de um DLzinho, tudo bem? Então é a mesma coisa que eu pegar essa barra e eu dividir em infinitas partes muito pequenininhas, tudo bem? Isso é um diferencial, é um pedacinho muito pequenininho de alguma coisa, tudo bem? E assim, beleza, eu dividi em infinitos pedacinhos muito pequenininhos. Como é que eu acho o tamanho total? Bom, é a mesma coisa. Basta eu pegar todos esses diferenciaizinhos, todos esses DLs e somar. Se eu somar todos esses micro pedacinhos que eu separei a minha barrinha, se eu somar todo mundo, né? Se eu somar todos os meus DLzinhos que a gente separou, que são esses micro pedacinhos, a gente vai achar o L. E essa ideia de somar todos esses pequenininhos negócios, todas essas pequenininhas repartições, é a ideia de integral. Tudo bem? E é exatamente isso que a gente vai usar na prática. Então, por exemplo, vamos... Consegui apagar? Estou conseguindo apagar as coisas. Tudo bem, vamos voltar aqui, vamos voltar. Então, vamos supor o seguinte. Só quero apagar essa daqui. Tá bom, não tem problema. Vamos supor o seguinte. Que essa barra, ela vai de A, ela vai do tamanho 0, certo? Aqui é 0, e aqui é L, e aqui é L, certo? E eu separei a minha barrinha em micro pedacinhos de DL, igual a gente acabou de falar. Ah, Léo, aqui dá pra ver que isso aqui não é um pedacinho muito pequeno. Eu sei, eu tô exagerando só pra gente ficar bem claro. Então eu tô separando em vários infinitesimais, ou seja, é como se isso fosse quase zero. Não é zero, é muito próximo de zero. Então eu tô separando a minha barrinha em infinitos pedacinhozinhos de quase zero, certo?
Então, eu tenho que somar todo mundo para chegar ao tamanho total da minha barra. Então, eu vou fazer uma integral, que eu estou partindo de 0 até L, e eu estou somando DL. Perceba? Então, o que eu estou fazendo aqui nessa operação matemática? Eu estou somando todos os DLs, certo? Todos os DLs até L, certo? Então, eu estou fazendo DL mais DL mais DL até eu chegar aqui. Tudo bem? E isso, claro, vai ser L. Tudo bem? Ah, mas eu não quero ir até L. Eu quero ir até L sobre 2. Ou seja, eu quero ir até a metade da minha barrinha. Então eu quero saber o tamanho até aqui, ó. Até L sobre 2. Tranquilo. Ou seja, se eu somar isso daqui até aqui, eu vou achar a metade da minha barra. Percebam? Então, a integral nada mais é do que uma enorme soma. Tudo bem? Outra ideia que a gente pode pensar. Vamos supor que nós temos um círculo aqui. Pelo menos a ideia era ser um círculo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um círculozinho, ó. Um círculo, certo? E eu quero descobrir a área desse círculo. Bom, o que eu posso fazer é... Tá vendo essa bordinha em preto aqui, gente? Isso daqui é um anel, certo? Isso aqui é um anel de raio R. Nossa senhora, que torto. Então isso aqui é um anel de raio R, certo? Agora, como é que eu posso achar a área desse meu disco? Eu posso falar que isso aqui são infinitos anéis. Eu não vou conseguir desenhar, né? Mas isso aqui são infinitos anéis que vão se somando, certo? Que vão se somando e a única coisa que está mudando é o raio. Então eu posso somar infinitos anéis apenas variando o raio. Ou seja, esse anelzinho aqui, ó, é um anel de raio 0. E esse anel aqui, o principal, o primeiro que eu desenhei, é um anel de raio R. Então eu vou fazer uma integral, certo? Como é que a gente calcula o perímetro de um anel? 2πr. 2πr dr, onde o R vai de 0 a R. Se eu fazer essa ideia, é como se eu estivesse pegando um disco e separando infinitos anéisinhos, certo? E depois eu somo todo mundo, somo todos os anéis. Ou seja, eu somo todos os anéis de 0 até R, e isso vai ser a minha área. Tudo bem? Então essa é a ideia de integral, é a gente fazer somas das coisas. Perceba? Tranquilo? Então essa é a ideia. Mas qual que é a utilidade disso? Vamos fazer um exemplo de eletromagnetismo para vocês verem o porquê que isso é muito útil para a gente. Então, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, certo? E eu vou pegar aqui uma fotinho que eu separei, para não ter que ficar desenhando. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma barrinha, né? Vamos rodar a nossa barrinha. Perfeito. Então eu tenho uma barrinha, certo? E vamos supor que essa barrinha aqui é muito, muito, muito longa. Tudo bem? O que eu quero saber é... E essa barrinha, ela é carregada. Tudo bem? Então é uma barrinha carregada. E a gente tem aqui umas informações. Por exemplo, a densidade dessa barrinha é lambda. Isso aqui é a densidade, certo? Então é a densidade linear, né? Densidade linear. Então a densidade linear da nossa barrinha é lambda, por exemplo, certo? E o que eu quero saber é... E essa barrinha aqui é carregada, tá? Ela é eletricamente carregada. O que eu quero saber é qual que é o campo elétrico, certo? Que esse ponto aqui sofre, tudo bem? Apenas na direção Z, tudo bem? Então eu tenho esse ponto, eu quero saber qual que é o campo elétrico que esse ponto sofre apenas na direção Z, ou seja, as componentes x e y não me importa. Quero saber qual que é o campo elétrico nesse ponto apenas na região Z. Por que isso aqui parece ser muito complicado? Porque, veja bem, gente, a gente tem esse pedacinho da barra fazendo influência aqui, esse pedacinho da barra fazendo influência aqui, esse pedacinho da barra... Percebam? Pela regra da superposição, ou seja, cada pedacinho da barra tem uma influência aqui. Então a gente não consegue tratar isso como um ponto. A gente tem que levar em consideração toda a barra. Mas isso é muito complicado. Então qual que vai ser a nossa primeira abordagem? A gente vai... primeiramente, pegar um pedacinho dessa barra. Essa barra aqui tem comprimento L no total, certo?
Então a gente vai pegar aqui um pedacinhozinho dessa barra que a gente vai chamar de um DL. É um pedacinho infinitesimal de barra. E ele é tão pequeno, mas tão pequeno que eu posso tratar ele como um ponto. E fazer eletromagnetismo tratando de ponto a gente sabe muito bem, certo? Então, a gente sabe que nesse DL, a gente pode... Aqui a gente tem uma carguinha dQ, certo? Ou seja, é um pedacinho de tamanho pequenininho que possui um pedacinho de carga muito pequenininho. Ou seja, é um pedacinho de tamanho que possui um pedacinho de carga, certo? E a gente sabe que a gente pode reescrever o dQ como a densidade linear da carga vezes um DLzinho. Certo? Tudo bem? Lembram disso de eletromagnetismo? Espero que sim. Tudo bem? E agora a gente pode tratar isso aqui muito mais fácil. Vamos definir que essa distânciazinha daqui até aqui é L. Tudo bem? Essa distância daqui até aqui a gente vai chamar de Z. Vou chamar de Z. E essa distância do meu dQ até o meu ponto que eu quero eu vou chamar de R. Tudo bem? Aqui nós temos um ângulo θ. Perfeito? E lembra, a nossa carguinha está meio de petardinho no nosso ponto. Então o campo elétrico que ela produz é esse daqui. E lembra, se nós estamos tratando de um dQ, de um infinitesimal de carga, um infinitesimal de carga produz um infinitesimal de campo. Certo? Mas não é esse o campo que nós queremos, porque a gente quer apenas o campo na direção Z. Então nós vamos decompor isso daqui em duas componentes. Um dy, DEY, e um DEX. Certo? E nós vamos usar a ideia de simetria para pegar um DL aqui do outro lado. Aqui é menos Lzão, aqui é Lzão, o comprimento, né? Fazendo a mesma coisa. Então aqui eu vou ter mais um DY e aqui eu vou ter mais um DEX. E evidentemente esses dois aqui vão se cortar. Tudo bem? A gente pode fazer isso. A gente tem que aproveitar a simetria da brincadeira. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou reescrever aqui as coisas. Bom, o DEY, então aqui, ó, o DEY, eu não vou calcular o DEX porque além dele se cortar, ele não me importa. Só me importa na componente Z. Então o DEY, ele nada mais é do que o DE vezes o cosseno de θ. Certo? Porque, ó, se aqui é θ, aqui é θ. Decomposição de vetores, isso daqui é o cosseno, né? Cosseno. Tudo bem? Top. Então, beleza. Então, o cosseno de θ. Quanto que vale o cosseno de θ? O cosseno de θ, ele é o cateto oposto, perdão, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o meu cosseno de θ, ele é o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Certo? Tranquilo? E a gente pode reescrever o R como Z sobre a raiz de Z ao quadrado mais L ao quadrado. Certo, pessoal? De onde você tirou isso daqui? Pitágoras, né? Só fazer Pitágoras aqui. Aqui é a hipotenusa. A hipotenusa nada mais é do que a raiz do quadrado dos catetos. Né? Então, aqui é L, aqui é Z. Faz a Pitágoras e você acha isso daqui. Tranquilo? De boa? Perceba, a nossa ideia de diferencial já acabou, tá? Agora é matemática. Perfeito. Então, o DE... É que eu tenho espaço? Tenho. E como é que a gente calcula o DE? O DE, ele nada mais é do que 1 sobre 4π ε0 dq r ao quadrado. Só que a gente já viu que dq... A gente já viu que dq é lambda dl. Então é lambda dl. E a gente viu que r é z ao quadrado mais l ao quadrado. Então a gente vai reescrever isso daqui como z ao quadrado mais l ao quadrado. Tudo bem? Isso, perfeito. Sim, gente, eu tô olhando uma colinha aqui, tá? Só pra gente não se perder. Tudo bem? Legal. Então, agora vamos juntar todo mundo. Tá, vamos dar aqui um Ctrl Z. Deixa eu puxar aqui um pouquinho pro lado pra gente não perder as coisas. Tá? Deixa eu fazer aqui uma
tentar fazer aqui uma linhazinha reta. Pra separar. Beleza. Então, a gente sabe que o nosso D, E e Y, ele vai ser o DE, que é 1 sobre 4π ε0, lambda dl, divididos por z ao quadrado mais l ao quadrado, mais z sobre vezes z z ao quadrado mais l ao quadrado elevado a meio. Lembra, gente? Só uma coisa importante. Isso daqui é a mesma coisa, né? Lembram disso? Dando continuidade, o que nós temos é... Agora, de novo. Então, a gente pegou só um pedacinho desse DL, né? Então, isso daqui é o campo em Y para esse pedacinho de DL. Só que eu quero para toda essa barra. Então, eu tenho que somar todos os DLzinhos dessa barra. Se a gente está pensando em somar todo mundo, o que a gente tem que fazer? Uma integral. Agora, basta a gente fazer uma integral aqui nessa brincadeira. É uma integral fácil? Não é uma integral fácil, tá? Então, ó, isso aqui vai ficar aqui, então, uma integral de D e Y, certo? Que D e Y, gente? DZ? Eu falei que é Y, né? Tá certo. D e Y, né? No eixo Y. Mas ali é o eixo Z, né? Eu fiz uma loucura aqui, hein? Fiz uma loucura, gente, pelo amor de Deus. Vamos corrigir aqui, professor. Aqui é DZ. Nada a ver, hein? Pelo amor de Deus. Espero que vocês tenham visto esse erro. Então, beleza. Então, a integral de DEZ é o próprio EZ, certo? A integral de um diferencial é o próprio termo, né? Então, é o próprio EZ. É igual a integral. Eu estou integrando de onde até onde? Olha só. Eu quero o tamanho da minha barra inteira. Minha barra é de menos L até L. Ou seja, eu estou integrando todo esse comprimento aqui. Então, é de menos L até L. Certo? De DL, perdão, de lambda Z 4π ε0 DL. Nossa senhora, isso aqui foi muito torto. Essa minha mesinha aqui de digitalizador, eu me bato com ela. DL Z ao quadrado mais L ao quadrado elevado a 3 meios. Por que 3 meios? Porque isso daqui, ó, é uma coisa que 1, né? Multiplica esses dois, multiplicação de fração, de potência, né? Repete o número, não sei se é o numerador, mas repete esse primeiro aqui e soma os expoentes. Certo? Tranquilo? Então, gente, eu vou reescrever isso daqui da seguinte maneira. Eu vou pegar essa parte aqui que é constante e vou jogar para fora da nossa integral. Então, espero que vocês saibam como resolve integrais, né? Então, vocês não ficarem perdidos. Lembra, a gente pode jogar as constantes para fora da integral. A gente ficou com DL igual a Z ao quadrado mais L ao quadrado elevado a 3 meios. Gente, essa integral aqui não é a integral mais fácil do mundo de se resolver, tá? Já adianto para vocês. Tem que ter umas sacadas aí que não são muito fáceis, mas eu vou resolver aqui com vocês. Então, essa integral vai ser o seguinte. Eu vou falar que L é igual a Z tangente de alfa. Tudo bem? E que o DL, a gente tem que fazer essas substituições. Vai ser igual, então, né? A derivada disso daqui vai ser igual a Z secante ao quadrado de alfa de alfa. Então, Z secante ao quadrado de alfa diferencial de alfa. Tudo bem? Regra da cadeia. Perfeito. Então, a gente reescrevendo a nossa outra integral, a gente reescrevendo a integral, né? Nós vamos ter a integral de DL, vai ser então Z secante ao quadrado de alfa de alfa. E embaixo, como é elevado a 3 meios, né? A gente vai ter então... Eita, Jeová. A gente vai ter então Z ao cubo. Z ao cubo mais Z ao cubo secante ao cubo de alfa. Perfeito. Corta os dois expoentes aqui com isso daqui. Então ficou, e esse daqui, corta com esse daqui, ficou 2.
certo? Então, a gente consegue reescrever isso daqui como 1 sobre z ao quadrado, a integral de 1 sobre secante de alfa de alfa. 1 sobre secante é cosseno, né? Então aqui já facilitou. Então isso daqui ficou 1 sobre z ao quadrado, cosseno de alfa de alfa. E aqui é de boa, né? Essa aqui, a integral aqui é uma integral imediata. Então isso daqui é 1 sobre z ao quadrado, seno de alfa. Tudo bem? Tranquilo? Perceba que isso daqui eu tô resolvendo de uma maneira indeterminada, né? Não estou botando os limites de integração. Então, a gente sabe o seguinte. Agora, como é que a gente vai voltar, né? A gente fez a substituição, precisamos voltar. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Se a tangente de alfa é igual a L sobre Z, certo? Por que L sobre Z? Porque é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Tudo bem? Então, o seno disso, o seno de alfa, vai ser L raiz de L ao quadrado mais E ao quadrado. Tudo bem? Léo, de onde você está tirando essas informações? Daqui, gente. Eu defini que L é igual a Z tangente alfa. Passo Z dividindo, a tangente de alfa é L sobre Z, certo? E por que virou isso daqui? Porque se isso daqui é o cateto oposto e isso daqui é o cateto adjacente, a gente consegue achar todos os outros termos. Por quê? Porque a hipotenusa nada mais é que o cateto oposto e o cateto adjacente somados ao quadrado, raiz neles. E o cateto oposto é o L. Sendo a cateto oposto sobre hipotenusa, a gente acha os dois. De boa? Então, espero que isso tenha ficado claro. Beleza, gente. Então, agora estamos quase acabando. Por fim, então, nós temos que... Então, aquela integral, certo? Então, aquela integral de menos L até L vai ser igual, por fim, ao seno perdão. Isso, ao seno de alfa, que a gente viu que é igual a L raiz de L ao quadrado mais E ao quadrado de menos L até L. Certo? Então, se a gente fazer agora aqui os limites, a gente vai achar que E de Z, certo? Vai ser igual, então, a... Não esquece daquele termo que a gente jogou pra fora lá no começo, hein? Lambda 4π epsilon 0 Z de L ao quadrado mais Z ao quadrado menos L raiz quadrada de L. Por que aqui ficou L? Porque menos L ao quadrado é o próprio L, né? Isso que sai pra fora. L ao quadrado mais... Ah, perdão, porque aqui é L, né? Aqui não tem nada a ver. Esquece. Aqui é L. Aqui eu fiz BC. Aqui é L. E aqui é L também. Aqui é L também? Não. Esquece. Perdão. Aqui tá certo. Menos L ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, esses menos aqui podem se cortar. A gente vai ter, então, por fim, E de Z igual a lambda 4π epsilon 0 Z L raiz de L ao quadrado mais Z ao quadrado mais L ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, gente, isso é um exemplo de como a gente usa o cálculo diferencial na prática. Meu Deus, professor, difícil. Eu sei, não é fácil. É longe de ser fácil, né? Mas, acreditem ou não, esse é um dos exemplos mais simplesinhos que a gente tem. Na verdade, esse exemplo aqui fica difícil por causa dessa integral. Essa integral aqui é uma integral chata de resolver, né? E eu acho que eu não errei nada. Posso ter errado, espero que não, mas sempre verifiquem a conta, tá? Mas a mais importante é a lógica, essa daqui. Posso ter perdido um sinal no meio, não sei. Então, isso daqui é um exemplo de como a gente usa o cálculo diferencial para resolver alguma coisa,
Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso daqui. Uma dica, se querem aprender a usar diferenciais, aprendam o eletromagnetismo. A gente usa isso adoidado. Tudo bem? Obrigado, pessoal, pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.